Louvado seja o Senhor Jesus. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu gostaria que os amados abrissem a palavra no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Aleluias. Glória a Deus. E eu quero ler a partir do versículo 31. Glória a Deus. Até o versículo 36. Bendito seja o nome santo de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. João capítulo 8, de 31 a 36. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como já foi dito nesta noite, nosso culto é culto de cura e de libertação. Aleluias. E como eu costumo dizer, o nosso Cristo não se restringe a isto somente, né? Ele é Senhor que está presente, Ele trabalha, opera, faz como apraz a Ele, porque Ele é glorificado, o Pai é glorificado, o Espírito é glorificado, aleluias, e nós estamos aqui por misericórdia para receber, amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, João 8, 31 a 36 nos diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias, amém, igreja? Glória a Deus. Pode se assentar para você adorar, para você exaltar o nome santo e eterno de nosso Senhor. Aleluia. Queridos, louvado seja Deus. O tema da nossa reflexão nesta noite é o Cristo que liberta. Amém? Louvado seja Deus, o Cristo que liberta. Glória a Deus. Aleluia. Amados, louvado seja Deus. Hoje pela manhã, aleluia, um vídeo, né, que eu vi postado por um amigo do Face, né, da igreja. Aleluia. Eu vi um vídeo que me chamou a atenção, né? Aleluia. E sempre faz isso conosco, né? Sempre alguma coisa nos chama mais a atenção, talvez pelo teor, né, da condição, da situação que acontece, né? Aleluia. Este vídeo é um vídeo de uma recente festividade ou um culto, né? Não dá para a gente distinguir o que está acontecendo ali, mas aparenta até ser uma festividade, né? Aleluia, ali de um círculo de oração, ou de um grupo de jovens, né? Alguma coisa ali, aleluia, da igreja evangélica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos ali, querido, que as irmãs estão ali, as jovens estão bem vestidas, né? Elas estão até uniformizadas, né? Com saias, com umas camisetas personalizadas, né? Do grupo, né? E está muito bonito, né? Aquilo acontecendo ali, né? Quem sabe adorando, glorificando, que eles estavam exaltando, né? Mas em determinado momento que a dirigente, ou talvez a preletora, né? Ela está orando. Não sei se ela já ministrava a palavra, porque não mostra no contexto, se ela já tinha ministrado, se ela estava orando depois, ou se era o início da oração para pregar, alguma coisa assim. Mas o que importa é que quando ela está orando, uma daquelas jovens que estava lá, ela vai para cima do altar, gritando, né? E como quem vai agredir aquela pregadora, e ela levanta a sua mão na autoridade, no nome de Jesus Cristo, né? E ela repreende aquilo, e aquela jovem cai no chão possessa, e ela começa então a repreender aquele espírito maligno, o qual ela chama de espírito de pombagira, né? E ela repreende e expulsa ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então veja, queridos, que
né? É algo que chama muita atenção, algo dessa natureza, né? Porque alguém, quem filmou, quem estava atento ali filmando, ou se a própria igreja, foi tirado aquele contexto da situação que houve, e é algo que não pega bem, né? A verdade é essa, não pega bem para a igreja, porque diante daquilo que foi exposto, né, daquilo que aconteceu, muitos vão perguntar-se, né, ou a si mesmo, ou aos outros, vão dizer: como isso é possível? Como pode acontecer algo assim na igreja? Alguém que está participando do círculo de oração, alguém que está participando de um grupo de jovens, alguém que está participando ali com a igreja, como pode ser uma situação dessa, de uma possessão de um espírito maligno na vida desta pessoa, desta jovem, que está no culto, que está adorando? Não é, certamente, amados, pastor, certamente não é alguém que entrou na igreja agora, não é alguém que chegou na igreja e já puseram nela o uniforme, já puseram ela para cantar no grupo, e ela não teve nenhum comprometimento com Cristo, e ela não teve nada com Jesus. Então certamente, queridos, não é alguém que está assim desprovido da presença de Deus, mas nós entendemos que é alguém que infelizmente se expôs, alguém que, como diz a Bíblia Sagrada, não deis lugar ao diabo, né? Então provavelmente alguém que deu brecha para o adversário, para o inimigo, e mesmo estando ali, e mesmo na igreja, e mesmo adorando, e mesmo glorificando, mas chega uma hora em que a unção do poder de Deus é derramada, como já louvou o missionário Paulo aqui nesta noite. Esta unção que desce, este poder que vem, e aí o adversário, ele se manifesta, ele está enfurecido, ele vai para cima da pregadora, ele vai para cima do altar, ele quer agredir, ele quer, mas ele não pode, porque a autoridade maior é Jesus Cristo, aleluia. O poder é da glória, é da unção de Deus, que está sobre a igreja do Cristo, aleluia. Mas vão se perguntar: como é que pode isso, né, querido? Infelizmente, amados, né? E a verdade é que, infelizmente, muitas pessoas dentro das igrejas, elas aparentam, na forma física ou até socialmente, né, que elas estão livres, que elas estão libertas, mas porém estas pessoas, infelizmente, em muitas igrejas estão presas, espiritualmente presas, porque o mundo oferece uma gama de oportunidades, e as pessoas, infelizmente, mesmo dentro da igreja, ela se entretém com o mundo, com situações, e elas são tocadas pelo maligno, mas elas permanecem na igreja, elas permanecem nos grupos, elas permanecem, e é o que está acontecendo com uma grande, infelizmente, realidade dentro da igreja evangélica, pentecostal, tradicional, não importa, porque quem é vulnerável são pessoas, são almas, quem está exposto são aqueles que infelizmente não vigiam diante da presença de Deus. Amém, amado? Veja, queridos, que quando nós, nesse propósito, nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, lá em Atos capítulo 16, e a partir do versículo 16, a igreja conhece bem a história, quantas vezes já não temos mencionado, a história de uma jovem que ela foi liberta. Agora o texto não revela, mas esta jovem, ela poderia ser uma jovem de gentil aspecto, esta jovem poderia ser uma jovem bela, ela poderia ser uma jovem muito boa, uma pessoa que, aqui nós estamos vendo no contexto que ela dava lucro para os seus senhores, mas se nós atentarmos que ela fosse uma pessoa boa, admirada,
porque ela tinha um dom, um dom de revelação que ela tinha, nós podemos até pensar que esta jovem, ela pudesse ser agradável à sua família, toda a sua parentela, ela podia ser agradável aos seus amigos, porque ela tem um dom. Esta jovem, ela tem um espírito de revelação. Agora, o que está por detrás, o que está orquestrando esta revelação, não é um dom de Deus, mas é um espírito de adivinhação. Esta jovem, que poderia ser uma moça daquele meio, daquele círculo de oração, daquele grupo das jovens, uma jovem cheia até, aparentando cheia do Espírito, trazendo revelação, mas um espírito de adivinhação, por detrás daquilo que parecia ser um dom de revelação, aleluia. Então, queridos, infelizmente é o que nós temos visto, porque a igreja da atualidade está assim. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus não estão sendo tomados por espíritos de adivinhação? E a igreja que não discerne, ela engole, porque ela pensa, é um espírito de revelação de Deus. Muitos estão aplaudindo o diabo, pensando que estão ouvindo a palavra revelada do Senhor Deus. Estão sendo enganados. Esta é a realidade da igreja, aleluia. Mas diz a Bíblia Sagrada, que esta jovem, ela acompanhava Paulo e os demais, ela estava ali, eles iam para a oração, e ela acompanhava eles, e diz a Bíblia Sagrada que ela clamava, dizendo: olha, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo, aleluia. A declaração dela, se nós atentarmos, querido, a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias, e quando ela faz por muitos dias, significa que Paulo não discerniu de imediato, porque ela estava dizendo, eles são homens de Deus, eles estão anunciando o caminho da salvação. Então Paulo imediatamente não discerne, mas Paulo está indo para a oração, Paulo está buscando em Deus, e enquanto Paulo busca, à medida que ele busca, Deus certamente lhe deu o discernimento, a revelação, a palavra, dizendo: olha, aquele espírito não é meu. E quando isso acontece, aleluia, Paulo tendo discernimento, a Bíblia vai dizer que ele repreendeu o espírito, e ela foi liberta para a glória de Deus, aleluia. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Coisas que só são possíveis acontecer debaixo da oração, debaixo da instrução de Deus, debaixo da autoridade do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo, ele entra na situação, aleluia, todo espírito de engano cai, e o nome do Senhor é glorificado. Então veja, aleluia, amém? Então é isso, e como eu disse, o mais triste, irmãos, é que hoje nós estamos vendo isso acontecer, infelizmente, dentro de muitas igrejas evangélicas, aleluia, amém? Você vê isso na internet, irmão, você vê isso em todos os lugares, você vê aí, esses que têm se levantado aí, profetas mirins, irmão, fique atento, há muita heresia, há muita coisa errada, só os que são de Deus hão de discernir isso, de compreender isto, amém? Fique atento, ouça o que muitos homens de Deus têm mostrado. Sim, é verdade, às vezes a gente perde algum tempo ali, mas é importante, porque são coisas, infelizmente, há muitas igrejas e homens de Deus ali sendo enganados, e estão vivendo enganados, passando os dias, igrejas sendo enganadas,
igrejas dispensando valores altíssimos para trazer essas pessoas para serem enganados. Você está entendendo, igreja? Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Mas aqui, quando lemos a palavra do Senhor e dentro do contexto de João 8, aleluia, nós vemos que não se refere propriamente a esse tipo de libertação espiritual, como aconteceu em Atos 16. Dentro do contexto aqui não, amém? Aleluia. Mas nós temos que entender, amada igreja, que o mesmo poder de Jesus, ele se manifesta de toda forma, ele se manifesta em qualquer obra, aleluia, porque o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus, ele nunca será limitado, aleluia. Quando o assunto é libertar, Jesus liberta, não importa a circunstância, a situação, o contexto, a história, Jesus liberta, porque Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, e é Ele que opera o milagre. A libertação é por causa de espírito maligno, Ele repreende e liberta. Mas o contexto é libertação para conhecer a verdade, a palavra, a verdade, Ele liberta. Amém? Porque o propósito é o mesmo. Ele faz porque Ele salva, Ele faz porque Ele leva para o céu, para a glória, Ele faz porque Ele é Senhor, aleluia. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. E o capítulo 8, ele inicia, né? Ele inicia ali com Jesus confrontando, né? Aleluia, todos que estavam à sua volta. Quando nós olhamos para o início do capítulo 8, né? Jesus estava ali revelando a própria consciência daqueles que estavam ali, né? À sua volta, amém, amados? Aleluia. Condenados por quê? As suas consciências que estavam condenadas pelo pecado. Porque quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver que eles pegaram uma mulher no flagrante do adultério, e eles pegam esta mulher, trazem ela à presença de Jesus, e tendo colocado ali, todos ali rodearam, e disseram para Jesus: mestre, esta mulher, ela foi pega no ato do adultério, a lei manda que tais sejam apedrejadas, mas e tu, o que dizes? A Bíblia diz, igreja, aleluia, que o Senhor Jesus, Ele inclina-se para a terra, e começa a escrever com o seu dedo na terra. Agora, a Bíblia vai dizer que como eles insistiam com Jesus, estavam com Ele, queriam uma resposta, porque eles queriam apanhar Jesus na sua palavra, queria que Ele fosse contrário à lei de Moisés. Agora, eles insistem com Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: aquele que não tem pecado dentre vós, seja o primeiro a atirar a pedra. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que isto fazendo, Jesus se inclina novamente e continua a escrever na terra. Aleluia. Agora eu quero conjecturar, não está na Bíblia, mas quem sabe Jesus começa a escrever. Primeiramente ele escreveu adultério. Era o que estava proposto, era o que estava acontecendo ali, o flagrante de adultério. E Jesus escreveu adultério, e eles: é isso aí, Jesus, é isso aí, o que é que o Senhor diz a esse respeito? Aí Jesus escreve embaixo: fornicação. Aí Jesus escreve embaixo:
roubo. Aí Jesus escreve embaixo: assassinato. Aí Jesus escreve embaixo: idolatria. Aí Jesus escreve: avareza. Aí Jesus escreve e vai citando os pecados. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus levanta os seus olhos e vê só a mulher no centro. E aí ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Porque a Bíblia vai dizer que quando ele estava escrevendo, enquanto ele escrevia, eles foram condenados pela sua própria consciência. Os seus pecados lhes afligiam, porque se ele escrevia ali, e eu estou só conjecturando, se ele está escrevendo pecados, e eles cada um olhava, e ele escrevia idolatria, os idólatras começavam a sair: eu sou pecador. Fornicação, os que fornicavam saíam. Assassinato, os que cometeram assassinato, os que matavam saíam. Os roubadores saíam, foram saindo, desde o mais velho até o mais jovem, saíram todos, e só a mulher ficou. Aonde estão os teus acusadores? Aleluia. Só você ficou. Só eu, Senhor. Então vá. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Este era o início, está no contexto desta passagem bíblica do capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos se retiraram. A consciência ali era do pecado, e era justamente nisto que Jesus, na sequência, ele vai tratar, ele vai cuidar. Porque o diálogo que tem nisso logo após este fato é porque o grande número de pessoas que ali se encontravam, eles acreditavam que eram livres. Acreditavam que por eles serem filhos de Abraão, eles tinham liberdade espiritual. Eles se viam como aqueles que eram filhos de Abraão. Olha, nós temos por pai Abraão, nós temos a lei, nós temos os profetas. Mas Jesus, ele acusa a consciência deles por causa dos seus pecados. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Então Jesus lhes diz que eles eram pecadores. Jesus está dizendo para eles que eles não eram livres, porque eles estavam escravizados pelo pecado. Aleluia. É isto que está dentro da palavra, no contexto do que está acontecendo. Da mesma forma, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção disto na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 16. Paulo disse assim: a quem vocês se apresentarem por servo para lhe obedecer, você será servo daquele a quem você obedece. Pode ser servo do pecado para a morte, ou será servo da obediência para a justiça. Paulo está dizendo: você se apresenta, você tem duas opções nesta vida, você tem duas condições. Ele olha para os irmãos, para a igreja, para os incrédulos, para os gentios. Ele olha para todos e diz: olha, vocês têm duas opções. Se vocês querem continuar sendo escravos, vocês se submetam a serem escravos, porque é para a morte. Mas se vocês se submeter para a obediência, vocês não serão escravos, vocês serão servos da obediência. Aleluia. E isto é para a vida. Aleluia. Você está entendendo, igreja?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E Jesus estava aqui literalmente lhes dizendo, e da mesma forma Ele mesmo fala hoje conosco, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu evangelho, aleluia, porque é somente Jesus, somente Ele é o Senhor que concede a verdadeira liberdade que nós necessitamos. É só Jesus, igreja, aleluia. Você está me entendendo? Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos o porquê. Jesus está falando com os judeus para que eles pudessem ter essa compreensão. Nós iniciamos no texto, né? Aleluia. Lendo aqui, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Esses judeus haviam crido. Eles acreditaram que Ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, mas tinha um percurso ainda para caminhar. Mas Jesus precisava tratar disso, precisava enraizar neles o conceito que eles precisavam de quem era Jesus, porque o mais difícil era os judeus se converter ao cristianismo. Essa era a dificuldade, aleluia, amém? Então, amados, agora quando nós olhamos para isto, o que significa, qual a sua aplicação na vida dos verdadeiros cristãos? Como se relaciona este contexto, esses versículos? O que nós podemos extrair, o que podemos aprender, sermos abençoados como igreja do Cristo, aleluia, dentro disso, desta aplicação para nossas vidas. E a primeira delas que eu pontuei aqui, é que Jesus, Ele é o centro dessa liberdade, aleluia. Jesus, Ele é o centro da nossa liberdade, de toda a liberdade, aleluia. Quando nós olhamos para o versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. Todo o princípio, querido, da libertação é exercido pelo poder da verdade, que é Jesus. Todo o princípio da libertação é exercido pelo poder da verdade, que é o verbo, a palavra, é o Senhor Jesus. Porque Jesus fala de uma liberdade espiritual, que vem através dessa verdade. É desta liberdade que Jesus está falando. Eu e você tem uma liberdade espiritual, e ela só é possível, ela só vem através da verdade. Quem é a verdade? Quem é o centro? Quem é a verdade? Aleluia, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia. Ele é o verbo, é a palavra, Ele é a verdade, amém? É por isso que há liberdade, porque Jesus, Ele é a verdade, oh glória, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Amada igreja, essa verdade que Cristo menciona, ela é uma obra exclusiva e completa, é uma obra que é somente através dele mesmo. Ela é inspirada, ela é iniciada e ela é concluída através do centro, Jesus Cristo o Nazareno, aleluia. É uma obra, querido, como eu já disse em outra ocasião, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. A Bíblia vai dizer, Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Por ele, dele, para ele, todas as coisas, tudo veio dele, é para ele. Você está entendendo, querido? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
porque Jesus, Ele é a verdade absoluta do Deus Pai. Jesus é tudo aquilo que Ele é, a sua essência. Ele tudo faz, Ele fez por nós, pecadores. Tudo quanto o Pai proveu para a humanidade, Jesus é tudo, Ele é o centro de tudo. Aleluia. E o mais importante é isto, é reconhecer o nosso lugar. O nosso lugar é de pecadores, que fomos perdoados, que fomos justificados, lavados, purificados, santificados, aleluia, pelo poder do seu Espírito Santo, aleluia. Então é esse o nosso papel, é isso que nós estamos aqui, né, aleluia, exercendo, depois de sermos alcançados pelas suas misericórdias. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para as próprias palavras, né, de Jesus, de João capítulo 14, no versículo 6, como eu já mencionei, Ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, amém. Sabe por que eles ficavam queimados, pastor? Eles ficavam queimados, ficavam fulos da vida, os judeus, porque falavam: você testifica de ti mesmo. Ele falou: não, quem testifica de mim é o Pai. Mas se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu vim do Pai. Aí eles ficavam mais bravos ainda. Aí que eles ficavam raivosos, aí que eles queriam pegar Jesus, porque ele falava assim: não, é o Pai que testifica de mim, não sou eu. Você está entendendo, irmão? Por mais que ele chamava para si, ele chamava com autoridade, porque ele chamava com toda a presunção, pode ser, porque ele era, aleluia, e ninguém podia tirar isso dele, aleluia. Ele era de fato o centro de tudo, aleluia. Mas ele não ficava se vangloriando, batendo no peito, não. Jesus se retirava, não discutia muitas vezes, iam pegar ele para bater nele, ele saía fora, corria, é verdade, ele não queria causar. A realidade é essa, querido. Amém? Você está me entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus, aleluia. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Aleluia. E quer dizer, eu sou a porta das ovelhas, para que as ovelhas possam ter pastagem, elas vão ter que passar por mim, que sou a porta. Você está entendendo, igreja? Ele é o centro de tudo, aleluia. No próprio capítulo 10, do versículo 10, da parte final, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Aleluia. Jesus está dizendo: olha, eu vim para você, eu vim para que você tenha vida. E olha, esta vida que eu proponho para você não é qualquer vida, é uma vida abundante. Aleluia. Olha o que está proposto pelo próprio Cristo, pelo Salvador, aleluia, pelo centro de todas as coisas. Ele está dizendo: eu vim para você, para te dar abundância de vida. Então se alegra, se regozija em mim, aleluia, porque Ele é o centro. É só Ele que pode dizer assim, querido, com essas palavras: se alegra no Senhor Jesus, se alegra nele nesta noite, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Em Romanos 4, 25, Paulo diz que Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É o centro de todas as coisas.
E Paulo está afirmando, está ensinando, está afirmando para os irmãos de Roma: ele se entregou por nossos pecados. Essa é a essência da nossa salvação. Aleluia. Em João 5,39, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aleluia. Jesus está dizendo para os judeus, para aqueles que têm as Escrituras sagradas, e está dizendo: vocês lêem a Bíblia de vocês, vocês estão lendo as Escrituras, e vocês estão buscando conhecê-las, porque vocês acreditam que vocês têm a vida eterna no que está escrito. Mas quando vocês olham para o que está escrito, está falando de mim. Eu sou o centro de todas as coisas. Você está entendendo, igreja? Louvado seja Deus. Então, quando nós vemos, querido, essa grande verdade, é porque Jesus, ele está em toda a Bíblia Sagrada. Jesus, ele aparece em todos os livros, tudo é sobre ele. Ele está fazendo presença na história, aleluia. Tanto quando ele se manifesta lá no Antigo Testamento, onde a própria presença dele aparece para abençoar, para mudar rumos e situações, quanto aponta para a vinda dele como homem, como nascido em carne. Está tudo relatado na Bíblia. Toda a história da palavra de Deus, Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Você está entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia Jesus. Então é este o princípio, amado. Jesus é o centro dessa liberdade, e ele está expondo, ele está declarando, para que reconheçam: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem nesta noite que ele está presente aqui nesta noite? Louvado seja Deus, que ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. Eu iria passar para a segunda consideração, mas quero ganhar tempo para a segunda ministração, justamente dentro deste contexto que nós estamos estudando, aprendendo, fortalecendo a nossa alma e o nosso espírito nesta noite. E na outra oportunidade eu quero continuar ministrando nesse propósito. Amém? O Cristo que liberta. Louvado seja Deus. Amém? Você crê? Diga glória a Deus. Aleluia. Quando eu disse aqui a princípio, querido, eu disse aqui, aleluia, mais no início do culto, que aleluia, muitas vezes nós oramos meia hora, nós podemos orar por um gago, por um surdo, por um mudo. Nós oramos meia hora e ele vai embora surdo, mudo, gago. Não porque nós não cremos, não porque nós não temos fé, mas talvez não há preparação para este grande milagre ainda. Aleluia, porque nós continuamos acreditando, confiando, porque Jesus é o centro, é ele que faz todas as obras, as maravilhas. Então eu sigo acreditando, confiando no meu Senhor, aleluia, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra na nossa vida, aleluia. E se tem uma coisa, querido, aleluia, que você tem que se alegrar nesta noite, é o que o teu Senhor, ele é Deus por excelência, e é ele que opera na sua vida. E é ele que vai entregar nas tuas mãos o milagre, aleluia. E é ele que vai colocar na tua vida uma grande obra, e vai fazê-la para ele ser glorificado na sua vida. Você crê nesta noite? Se coloque em pé, diga glória, diga aleluia Jesus, diga eu creio Jesus. Jesus é o centro, querido. Jesus é o centro de tudo que nós estamos pregando aqui nesta noite. Ele é o centro do poder desta palavra. Ele é o centro da unção do Espírito, aleluia, que eu sinto que você sente nesta noite, aleluia, porque há uma virtude do Espírito que está sobre a sua vida
Deus, Ele é contigo, e Ele tem demonstrado isso, porque tem derramado sobre você a sua presença. Cada vez que você ora, cada vez que você sente, cada vez que você fala em línguas, cada vez que você exalta, cada vez que você glorifica e você sente a Ele, é porque Ele é o centro da sua vida. Aleluia. Ele está aqui nesta noite, querido. Ele quer derramar sobre a minha vida, Ele quer derramar sobre a sua vida, aleluia. Ele quer fazer de nós pessoas melhores, Ele quer fazer de nós pessoas mais capacitadas, Ele quer fazer de nós pessoas, aleluia, vasos, instrumentos. Ele quer fazer de nós, aleluia. Ele quer levantar você, querido, Ele quer levantar você, irmã, com a autoridade do poder da sua palavra na terra, aleluia. Não fique na dependência só dEle, porque Ele é o centro. Você é dependente só dEle? Sim, com certeza. Mas eu quero dizer independência. Dependa de fazer o que for necessário. Medita nas escrituras, pregue a palavra, aleluia. Invista na oração, aleluia. Tenha comunhão plena com o Espírito Santo. Foge do pecado, não dá lugar para o diabo, porque o Senhor é que vai ser glorificado na sua vida. Ora bacalabassúria. Vamos orar ao Pai querido nesta noite. Vamos falar com Ele em nome de Jesus.